Bom dia, meus amores. Dando continuidade ao assunto de hoje, nós vamos passar para a matéria de História, a página 400 e 401. Hoje é quinta-feira, dia 29/7, tá bom? Então, nós vamos fazer a página 400 e 401. A prova vai explicar para vocês a regência e o segundo reinado. Vamos falar sobre o período regencial. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, então ele desistiu de reinar, ele colocou no poder o seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Porém, Dom Pedro de Alcântara, ele não conseguiu assumir o poder. Por quê? Porque ele era menor de idade. Esse período regencial, ele foi marcado por guerras e também possuía 4 regências. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência Araújo e Lima. A regência trina provisória, ela foi formada pelos senadores daquela época que foram escolhidos no dia da abdicação, tá? A regência trina permanente, ela foi formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Brigadeiro é uma patente da polícia, tá? E pelo deputado João Braulio Muniz e João da Costa Carvalho. Essa regência fundou a Guarda Nacional, uma força militar composta de cidadãos com idades entre 21 e 60 anos. Promoveu alterações na Constituição de 1824 e garantiu maior autoridade da província. Durou 4 anos e foi de 1831 a 1835. A regência una de Feijó o governo, ele foi assumido pelo padre Diogo Antônio Feijó, que havia sido ministro da Justiça durante a regência trina. Ela durou 2 anos e foi de 1835 a 1837. As revoltas populares foram imensas no período dessa regência. Então, no período que o padre Diogo Antônio Feijó governou, foi um ano de muitas guerras, foi um ano de imensas revoltas, tá? Na regência regência una de Araújo e Lima, o governo de Araújo Lima foi marcado por uma política centralizada que revogou a autonomia das províncias, com duração de 4 anos, que foi de 1837 a 1840, lidou as revoltas de forma bastante violenta. Então, esse período de Araújo Lima foi muito violento. Diante das medidas políticas impopulares tomadas pelos regentes, parte da população brasileira acreditava que se o herdeiro de Dom Pedro I assumisse o trono, a desordem e as revoltas acabariam. Então, eles queriam o quê? Que Dom Pedro I assumisse o trono de Una de Feijó para acabar com as revoltas e o autoritarismo, aquela pessoa que manda, que quer mandar, que quer se impor, tá? Assim, em julho de 1840, foi aprovada na Assembleia Imperial a maioridade do príncipe em um episódio que se tornou conhecido como o golpe da maioridade, por ter levado Dom Pedro I ao poder com pouco mais de 14 anos. Então, como eles queriam que Dom Pedro I assumisse o poder na regência una de Araújo Lima, o que acontece? Ele não era de maior. Então, eles aprovaram
um golpe chamado golpe da maioridade. Para quê? Para que o príncipe ficasse de maior com apenas 14 anos. Tá? Para quê? Para que ele pudesse assumir o poder. Então, aqui do lado tem algumas palavrinhas que mostram o significado para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de ler o textinho. É como se fosse um dicionário. Aí a gente vem para cá, que é na página 401. Na página 401, vocês vão ler as perguntinhas, tá? E vão responder baseadas no que a Pró explicou do segundo reinado. Então, todas essas respostas aqui são encontradas no período regencial do segundo reinado. Vocês vão responder a 401 a partir da explicação que a Pró deu. A Pró deu uma explicação